Para a Rede Nacional dos Pontos. Apresenta aí. Então, estamos aqui no Museu de Arte Moderna, Festival de Cultura Digital, começar a falar com o José Murilo, que é o coordenador de Cultura Digital do Ministério da Cultura, explicar aqui de forma didática e sintética o que as duas coisas juntas. A gente sabe que não é fácil, mas dizer pra gente o que é, como é que está vindo o projeto de reforma da Lei dos Direitos Autorais. Então, o que tem de novidade no processo é o seguinte, é a introdução do dispositivo do registro unificado na proposta de lei do Ministério da Cultura, que hoje está na Casa Civil, pronta para ser encaminhada para o Congresso. Esse dispositivo do registro unificado muda esse cenário onde você tem obras audiovisuais registradas na Ancine, na Cinemateca, livros na Biblioteca Nacional, arte visual na Funarte, ou seja, criando um cenário onde você tem uma desintegração dessa informação, que quando a gente está falando em termos de cultura digital, a gente está falando da desintegração dos índices, né, que é uma questão estratégica para a questão do acesso a esses conteúdos. Então, no momento em que ou seja, uma vez que esse dispositivo que está na proposta for aprovado, né, no processo, no Congresso da apreciação da lei, a gente tem um cenário de muitas possibilidades. Foi nesse momento que a ministra solicitou o auxílio da Coordenação de Cultura Digital, ou seja, qual é o input, o que a gente pode colocar em cima dessa proposta, né? E aí surgiu a ideia óbvia que a gente já vem trabalhando, que é a questão das licenças alternativas, que a gente teve a experiência nos pontos de cultura, e como isso alavancou um exercício fundamental sobre novas formas de pensar o direito autoral, ou seja, trazer esse acúmulo para dentro da lei, ou seja, pensar exatamente o registro unificado acoplado a uma licença pública que permita ao autor definir que tipo de gerenciamento ele vai fazer do seu direito, desde o mais protegido, se ele quiser deixar inclusive a sua obra inédita, ele pode deixar, só registra e deixa ela fechada lá. Incorporou a ferramenta de flexibilização. Exatamente, incorporou a ideia do que é gerenciar direitos autorais na era digital, e desintermediando de uma certa forma, ou seja, um processo que precisava de um apoio jurídico para fazer com que o conteúdo pudesse circular. Então é isso, basicamente é a licença, é o registro unificado com a licença pública acoplada, ou seja, no momento em que o autor vai registrar a sua obra, ele define que tipo de proteção ele vai querer e tem todo o espectro de possibilidades à sua disposição. A nossa ideia, inclusive, ou seja, o que a gente está projetando é que no momento em que a lei estiver sendo apreciada no Congresso, você tem um momento adequado, interessante para que essa discussão seja aberta de uma forma colaborativa na rede, para que cada setor possa pensar como é que é a sua licença. Eu acredito assim, por exemplo, os fotógrafos vão ter uma visão, os músicos vão ter outra, o pessoal do cinema vai ter outra, e é um debate muito fértil, porque abre-se a possibilidade dessa plataforma para as licenças, né? E um banco de licenças públicas, né? Exatamente. Ou seja, lembrando que isso contempla um aspecto que eu acho fundamental e estratégico para cuidar do direito autoral, que é não só pensar na lei, mas que rebatimento isso tem na tecnologia. É pensar o conjunto, pensar a lei e a tecnologia. E ainda tem uma terceira dimensão aí que eu acho importante lembrar, que é a dimensão institucional, que é a dimensão da governança sobre essa base de dados que vai estar sendo criada, que passa a ser um grande tesouro para a sociedade, né? Então, realmente, a ideia não é que isso esteja somente na mão do Estado, na mão do governo. E é importante pensar um esquema de governança que estabeleça uma governança compartilhada, com a participação da sociedade, do mercado, da indústria, da academia. Um esquema assim como o CGIBR já funciona, é um excelente modelo para a gente seguir. E estabelecendo então o que seria essa agência, esse instituto que estaria governando sobre esses dados, que tipo de uso será feito desses dados. É fundamental a gente lembrar que um componente especial e estratégico para essa proposta é o Open Data. É o modelo Open Data de disponibilização dessas informações, permitindo que aplicações e serviços para a circulação de conteúdos possam ser construídos a partir dessa plataforma, ou seja, as APIs abertas. Inclusive para esse registro, inclusive para acessar e incluir... Para gestão coletiva. Esse registro para monitoramento dos conteúdos, como o YouTube faz hoje com Content ID, né, que é uma solução que surge, que já existe, ou seja, quem quiser monitorar o seu conteúdo vai poder monitorar, porque vão ter serviços acoplados a essa base de dados prestando esse serviço. Agora, quem quiser também utilizar essa plataforma para difundir cada vez mais os seus dados, também. E o que eu acho mais interessante, que quando a gente está falando do SNIC, a gente está falando de indicadores, exatamente são indicadores que vão nos dizer qual é o melhor caminho a seguir daqui para frente. Então, imagina, o autor vai poder saber
que tipo de licença tem melhor desempenho para cada situação que ele quiser. Se ele quiser mais visibilidade do seu conteúdo, se ele quiser mais retorno em cima do seu conteúdo. Esses dados reunidos permitem que você possa fazer uma avaliação até em termos de empreendimento. O cara vai poder fazer um planejamento. Eu quero que minha licença seja assim, porque eu estou vendo que assim funciona do jeito que me agrada. Ou seja, um cenário muito mais favorável e interessante até para avaliação e entendimento do autor do que a gente tem hoje, quando a gente não tem informação nenhuma, fica tudo por conta do Google, do Facebook ou do interesse do Departamento de Comércio americano. Então eu acho assim, enquanto política pública para o direito autoral, essa proposta ela está interessante. Obviamente, ela está muito distante da sua efetivação, porque ela está baseada num dispositivo que está incluído na proposta do MINC, que vai para o Congresso, vai ser apreciado e em cima disso a gente está criando o elemento da licença. Mas obviamente ainda tem toda uma mobilização necessária da sociedade para fazer com que isso seja se concretize da forma que a gente gosta, porque realmente sabe que o diabo mora no detalhe, né? Ou seja, uma plataforma como essa também pode ir para todo um lado esquisito que a gente não gostaria, mas aí depende da mobilização de espaços como esse para garantir que isso esteja dentro do que a gente deseja. O pessoal perguntou, estava questionando que essa proposta vai contra a Convenção de Berna. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se fosse o registro obrigatório, né? Mas não é essa a ideia. A ideia é que o registro se torne um serviço interessante para o autor, né? E aí tem duas dimensões disso, que tem a questão dos direitos, mas tem a questão estratégica que eu chamo da camada de índices, né? Da possibilidade de você criar essa camada de índices contando com o processo da digitalização dos acervos, subindo isso numa plataforma em que os metadados estejam organizados, pensando já na web semântica, ou seja, isso não só é um gerenciamento do direito, mas também a possibilidade de incluir isso dentro de uma dinâmica de visibilidade, né, em cima desses índices, que é uma coisa que a gente não tem hoje, que hoje a gente depende do Google para fazer isso acontecer. Então é um reposicionamento do Estado nessa questão da internet. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa também, quer dizer, existe experiência similar a isso aí no mundo? Você acha que isso de repente é uma coisa que o Brasil está introduzindo, que de repente pode ser uma novidade também em termo mundial nessa coisa do licenciamento e tal? Como é que essa proposta do Brasil se relaciona com o panorama da questão do direito do autor no mundo, da internet e tal? Olha, interessante. A OMP, né, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, recentemente, agora 2 meses atrás, realizou um seminário só sobre registro e apresentando várias iniciativas de registros públicos e registros privados. E o discurso mais ou menos dos especialistas era que a questão do registro passa a ser quase um consenso, de que é por aí que as soluções nacionais vão começar a surgir, as soluções mais modernas, né? O que eu acho que existe de diferencial nosso é exatamente acoplar isso a uma licença pública pensada nos moldes do que a gente conhece, das licenças alternativas, do Creative Commons, que é mais ou menos como a gente está encaminhando o processo. Eu acho que nesse sentido ela é única. Nós tivemos recentemente apresentando isso no Fórum de Avignon, lá na França, que é um lugar, assim, eu diria assim, até um pouco reativo, digamos, a essas propostas, e foi legal, foi uma reação bacana. A gente teve o representante dos Estados Unidos vindo nos dizer que achava bacana isso, mas o YouTube já fazia isso. Tudo bem, eu falei para ele que se o YouTube fosse uma empresa brasileira, eu acharia também bacana, mas como não é, eu acho que a gente precisa, enquanto política pública, pensar uma alternativa. E eu vejo realmente assim que, enquanto proposta em relativa às questões digitais no campo do direito autoral, eu acompanhei de perto o processo no ano passado, na gestão, houve muita discussão, mas nunca houve um consenso, né, sobre o que seria realmente uma solução para essa questão dos direitos autorais na era digital. E eu acho que agora a gente está com uma proposta redonda, porque eu tenho conversado com várias pessoas, obviamente surgem questões, questionamentos que são naturais, mas eu não vi ninguém se colocando frontalmente contra, né, no princípio do que essa proposta está colocando. Então, eu acho que nós estamos bem encaminhados. Maravilha. É isso? Isso aí. Valeu, Zé Murilo. Falou. Tá rolando.